Olá pessoal, eu sou o Nico, da Brauna Investimentos, e eu vou falar com vocês hoje sobre a taxa Selic. Neste ano de 2022, a taxa já subiu bastante. A taxa já está em 11,75. Já imaginou que isso é uma boa hora para investir na renda fixa? E quais são os investimentos mais vantajosos com a alta da Selic? É o que eu vou contar para você agora. O que é a taxa Selic e como é que ela funciona? A taxa Selic é a taxa básica de juros existente no Brasil. Ela é a taxa que o governo federal utiliza para balizar os seus empréstimos. Quem aplica na Selic está emprestando dinheiro ao governo. Então é óbvio que se o governo o governo federal está disposto a pagar 11,75 de juros, é claro que os demais tomadores de crédito irão pagar mais. Porque não existe na economia brasileira melhor pagador do que o Estado brasileiro. Na prática, quanto maior a taxa Selic, maior a sua remuneração e menor será a inflação. Por quê? Porque a taxa Selic ela serve como um controle da inflação. Além de influenciar os juros em operações de crédito, a taxa Selic também influencia o desempenho de todos os demais investimentos financeiros e dos índices de inflação. Em alguns momentos, em alguns tipos de investimentos, aliás, os rendimentos estão ligados à Selic. Assim sendo, os investidores conseguem um retorno maior quando essa taxa está alta. A Selic ela é definida por um órgão do Banco Central chamado de Copom, Comitê de Política Monetária. Esse comitê se reúne a cada 6 semanas, a cada 42 dias, sempre nas terças e quartas-feiras, e decidem os rumos da taxa Selic. Esse comitê, esse órgão, ele tem poderes para elevar a taxa de juros, para manter a taxa de juros e para diminuir a taxa de juros. E esse órgão vai emitir uma ata. A ata do Copom é a forma como o Copom se comunica com a sociedade brasileira, especialmente com o mercado financeiro e com os demais agentes econômicos. O Copom demonstra transparência em suas decisões, buscando sempre estar alinhado com as expectativas do mercado e da população brasileira. E por que você investir em renda fixa? Você está se perguntando, como a renda fixa se encaixa no seu portfólio e por que chegou a hora de investir em ativos de renda fixa? Gente, a Selic a 11,70, mesmo com a Selic a 11,75 ao ano, você consegue excelentes retornos na renda fixa. Mas eu quero te falar de outra coisa. Já imaginou se esses 11,75 sobem ainda mais? E se a Selic chega a 13% ainda em 2022? Gente, a taxa atual, 11,75, já é o quase tão sonhado 1% ao mês. Com a Selic a 13%, nós teremos muito mais do que 1% ao mês. Nós temos um cenário internacional conflituoso. Temos guerra, inflação global. Então, investir em ativos de renda fixa que lhe paguem acima da inflação é o melhor dos caminhos para os investidores com perfil moderado e conservador. Agora, onde investir? Vamos falar de alguns investimentos. Todo mundo já ouviu falar no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a nova poupança, o novo queridinho dos brasileiros. O Tesouro Direto é um programa do governo federal, do Banco Central do Brasil, junto com a nossa bolsa, com a B3. E neste programa são ofertados aos investidores títulos públicos com prazos pré-determinados e com 3 tipos diferentes de remuneração. Você pode encontrar no título do Tesouro um título com taxa pré-fixada, um título com taxa pós-fixada, que será a variação da taxa Selic, e um título híbrido, que é aquele que te paga a variação da inflação, mais uma taxa de juros pré-fixada, conhecida no momento da aplicação. Por exemplo, com a Selic a 13%, nós poderíamos encontrar um título pré-fixado pagando 15% de juros por ano. Hoje, com a Selic a 11,75, nós encontramos títulos pagando 13%. Aí veja só, o título pré-fixado emitido hoje com a Selic a 11,75, se a Selic cair, se a Selic volta para casa dos 5%, 6%, por exemplo, você continua recebendo a remuneração de 13%, 14% do momento da compra. Essa é a vantagem de se investir no pré-fixado. A taxa de juros não muda. Diferentes são os títulos pós-fixados. O título pós-fixado ele vai acompanhar a curva de juros da taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, a remuneração do título sobe com a Selic. Se a taxa Selic cair,
a remuneração do título acompanhará a Selic. Então, o investidor do Tesouro Selic receberá 13 se a Selic estiver em 13, mas receberá 2 se a Selic estiver em 2. O título pós-fixado, ele marca na curva de juros. É diferente do título pré-fixado, cuja rentabilidade já foi conhecida e pré-definida no momento da aplicação. E por fim, vamos falar dos títulos híbridos. O título híbrido, ele oferece a você o melhor dos dois mundos. Ele te dá uma taxa pré-fixada, já conhecida no momento da aplicação, mais o IPCA, a variação da inflação. Então ele te protege contra a inflação e ainda te dá um ganho real, uma taxa de juros já conhecida. Além do título do Tesouro já falado, uma outra opção de investimento em renda fixa é o famoso CDB. No título do Tesouro, o investidor empresta dinheiro ao governo. No CDB, o investidor empresta dinheiro a uma instituição financeira brasileira. Essa instituição financeira pode ser um banco, pode ser uma sociedade de crédito, financiamento e investimentos. Pois bem, um CDB, ele geralmente paga uma taxa de juros superior ao título do Tesouro. E nós encontramos CDBs no mercado pagando até 300% do CDI. Aí você me pergunta, e o que é CDI? CDI é uma taxa que anda junto, coladinha com a Selic. A Selic hoje é 11,75, o CDI é uma taxa de 11,65, apenas 0,10 abaixo da taxa Selic. E finalmente, a gente sabe que a maioria dos investimentos são tributados, ou seja, é necessário o recolhimento do imposto de renda. Porém, já imaginou você ter um investimento com alta rentabilidade e ainda isento de imposto de renda? Pois é, isso existe. São as LCIs e as LCAs. LCI é a letra de crédito imobiliário. A LCA é a letra de crédito do agronegócio. Ambos são emissões bancárias. Porém, diferentemente do CDB, quando um banco emite uma LCI, os recursos captados pelo banco só podem ser utilizados para financiar o setor imobiliário. Quando o banco emite um LCA, os recursos captados pelo banco só podem ser usados para financiar o agronegócio. Títulos do agronegócio, títulos do mercado imobiliário, são isentos de imposto de renda e podem te pagar uma remuneração, uma taxa fixa, pré-fixada, podem te pagar a taxa do CDI, a variação do CDI, e podem te pagar também a inflação, mais uma taxa de juros. Quer entender melhor sobre renda fixa e qual desses investimentos mais se encaixa no seu perfil? Vem para o time da Brauna e antecipe os seus sonhos. O link está na descrição. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações e receber um conteúdo de qualidade. A gente se vê nas redes sociais. Até a próxima. Um forte abraço.